Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um seminário online Empresas, do programa Prodir UFES. Hoje nós temos como convidado o colega Alexandre Soares. Alexandre Soares é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais e é graduado pela PUC de São Paulo e procurador do Estado. Bom, é um prazer, Alexandre, tê-lo aqui conosco. É um prazer você que está nos assistindo também, compartilhando essa energia e esse conteúdo que Alexandre vai nos trazer hoje. O tema de Alexandre é bloqueio indevido de perfis empresariais nas redes sociais. Então, muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o convite e estar aqui passando uma palhazinha desse conteúdo, e obrigado a você que está acompanhando o nosso trabalho. Então, muito obrigado com vocês, Alexandre. Valeu. Boa tarde, professor Pedro Durão. Uma honra receber esse convite aqui para falar um pouco sobre esse trabalho que realmente ele tem despontado no judiciário, não só pela advocacia que eu pratico, mas também de muitos outros colegas, né? Devido vamos dizer, a soberba dos provedores e dos controladores do conteúdo na internet. Então, na verdade, eu vou iniciar falando um pouco sobre o nosso marco regulatório sobre o tema e falar como ele se aplica ao direito empresarial, não é? De início, é importantíssimo nós destacarmos que todo o arcabouço legal, o Marco Civil da Internet, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, eles regem a relação do usuário com o provedor da internet, pensando sempre nas pessoas naturais, nas pessoas físicas, né? Na relação de Alexandre com o Facebook, do professor Pedro Durão com o Instagram. E, a partir disso, se criam distorções que o direito ele tem que responder. Porque, como todos nós conhecemos a rede, sabemos, as empresas estão presentes nas redes sociais, não só com um mecanismo de proximidade do usuário, mas também como uma ferramenta de marketing. É comum que as pessoas elas brinquem que procuram uma coisa num mecanismo de busca hoje, amanhã recebe várias propagandas daquele produto. Então, as empresas estão presentes nas redes sociais. Elas atuam até, de uma certa forma, se humanificando, buscando parecer ser um usuário, pessoa natural como nós. Então, a partir dessa aproximação é que se questiona se o regulamento criado para as pessoas naturais, ele pode se aplicar às pessoas jurídicas. E qual é esse regramento? Quando se ingressa em uma rede social, se adere, se assina, né, não fisicamente, mas eletronicamente, um contrato de adesão. São os termos de uso da rede social. Então, todas as redes sociais que nós conhecemos têm termos de uso, em que o usuário se responsabiliza pela disponibilização de conteúdo adequado, para que não ocorra o desvio de finalidade, que a rede social ela foi feita para interagir, ela não foi feita para a prática de ilícitos, não foi feita para compartilhamento do conteúdo inadequado. Então, a partir disso, se criou, todas as plataformas têm os seus termos de serviço, com pequenas variações, mas que imputam responsabilidades ao usuário. E se essas normas de serviço não forem observadas, o usuário pode ser excluído da rede. Então, se eu, Alexandre, reproduzir ilegalmente um conteúdo, eu posso ser excluído da rede social. E aí surge a questão: se a pessoa jurídica ela não tem a mesma proteção legal, esses termos de uso eles seriam aplicáveis? E aí no artigo que foi referenciado, nós defendemos que sim, que esse regramento é sim aplicável às pessoas jurídicas. Como tudo no direito, o direito é uma ciência aplicada que muitas vezes ele corre atrás do prejuízo, na falta de melhor expressão, né? Então surgem as relações sociais, vão se construindo, solidificando-se, a realidade social vai se transformando e o direito vem atrás. O direito vem atrás para quê? Para tentar organizar aquilo que por autorregulação não dá certo. Então, o Marco Civil da Internet surgiu para quê? Para estabelecer, olha, usuário, você tem os termos de uso, mas você também tem direitos perante o provedor da internet, né? Porque o provedor, o mantenedor
das redes sociais, ele tem um poder quase infinito, né? Porque se o operador ali da rede social, controlador, ele pode excluir nosso perfil, ele pode decretar nossa morte digital. Não é? Ele pode excluir o nosso perfil, excluir as nossas memórias de uma forma totalmente arbitrária. E é isso que se busca evitar com o Marco Civil na internet. Então, quando alguém formula uma denúncia que existe uma irregularidade, um post irregular em alguma rede social, o correto seria que as redes sociais buscassem averiguar o que aconteceu, se aquele post realmente infringe as normas de uso ou a legislação. Mas, na prática, o que nós percebemos é que é um sistema automatizado. Então, havendo a denúncia, o sistema automatizado, e aí eu não sou da área para dizer como funciona, mas sei que é automatizado, determina a exclusão ou não do conteúdo. E o problema disso tudo é que não se dá direito ao suposto ofensor, a quem fez a postagem, de se defender, de dizer, olha, a minha postagem está dentro dos termos de uso, de dizer, olha, essa postagem não tem conteúdo inadequado. E acho que é basilar do nosso ordenamento jurídico que toda acusada deve ter o direito não só ao devido processo legal, mas um processo legal que lhe garanta o contraditório, a ampla defesa. E o que nós temos percebido é que com a entrada das empresas nas redes sociais, elas têm sofrido o mesmo tipo de problema que as pessoas físicas. Então, muitas vezes a empresa faz uma promoção cruzada com outra empresa e tem a conta suspensa por quê? Porque alguém daquela outra empresa que não sabe daquele contrato denunciou o uso indevido da marca. Então, as pessoas jurídicas, elas usam as redes sociais e precisam ter um arcabouço protetivo igual das pessoas naturais. Não é? Porque a rede social hoje, e nós acho que o momento de pandemia ele demonstra isso com muita clareza, é o momento que as redes sociais assumem um papel preponderante nos negócios das pessoas jurídicas. Os empresários estão cada vez mais atuando ali nas redes sociais. Então, é preciso haver mecanismos para que ele possa utilizar aquilo com responsabilidade e que aquilo cumpra a sua função social. E é isso que, infelizmente, na prática, e foi isso que motivou o artigo, não vem acontecendo. Nós temos dezenas de casos em Sergipe, São Paulo, Goiás, muitos colegas têm casos também em outros estados, em que o perfil é sumariamente excluído. Aquele algoritmo define que aquela postagem é irregular e o conteúdo é excluído. E a empresa fica alijada daquela fonte de renda dela, que são as vendas pelas redes sociais, o contato que ela tem com os clientes pelas redes sociais. Então, a legislação, quando se tem uma relação tão desigual quanto essa entre provedor e usuário, a lei ela vem para equilibrar essa relação. E essa tem sido a dificuldade. Essa tem sido a dificuldade porque expressamente não há nenhum dispositivo no Marco Civil da internet que proteja a empresa desse tipo de exclusão, protege a pessoa natural. Mas se não houver essa interpretação extensiva, a pessoa jurídica vai ficar à mercê de outra que controla ali o acesso à rede. Então é nesse sentido que, e aí o artigo ele discorre bastante sobre isso, nós buscamos delimitar quais seriam os requisitos para a exclusão. Os requisitos seriam, de forma sintética, o estabelecimento de um processo em que se garanta o contraditório e ampla defesa, em que possa se comprovar que não houve a autoria ou a materialidade daquela postagem irregular, mostrar que aquela postagem é de fato regular, que atende os termos de serviço e acima de tudo, isso daí vai propiciar uma dialética entre o provedor e o usuário. E isso não acontece. O usuário, quando tem a conta excluída, ele não consegue falar com a plataforma. Então, essas plataformas também precisam estabelecer, se elas propiciam a comunicação entre outras pessoas, elas mesmas têm que criar os seus mecanismos de dialogar com a comunidade, mais do que
estabelecer canais de denúncia, mais do que a exclusão pura e simples dos perfis. Ela tem que estabelecer um canal de diálogo, em que as empresas possam se utilizar da ferramenta, porque nós sabemos, as redes sociais, elas são uma ferramenta de marketing importante, elas geram receita, mas geram despesa também para essas empresas e, consequentemente, lucro para o provedor. Então, esse lucro tem que ser acompanhado de responsabilidade, porque as empresas ficam, sejam, mesmo as grandes empresas, as maiores empresas do mundo, ficam submetidas às empresas que controlam as redes sociais. Então, é nesse sentido que precisa ser estabelecido um marco teórico e um marco legal que garanta que a exclusão das empresas das redes sociais ocorra dentro de parâmetros adequados e razoáveis. Então, sinteticamente, foi essa a nossa ponderação no artigo. Alexandre, muito obrigado por suas palavras, sua exposição clara, com conhecimento. E nós temos uma pergunta aqui de Fernando Cruz, de Salvador. Ele abre a sua pergunta indagando o empresário que tem violado ou bloqueado o perfil da sua empresa, ele poderia ingressar com ação civil? Como ele faria e como poderia responsabilizar a empresa, o Instagram, o Facebook, no sentido de reativar essa conta? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, toda e qualquer questão da vida social, ela pode ser levada à apreciação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele não pode se esquivar de decidir, ele não pode, por menor que seja a lesão, o Judiciário não pode se esquivar de decidir, de dizer que a determinada pessoa tem determinado direito ou determinada obrigação. Então, por mais que muitas vezes as pessoas não deem o devido valor às redes sociais, pensem que é bobagem, pensem que é coisa de gente jovem, né, que não tem o que fazer, não é bem assim. A rede social, ela cria todo um laço afetivo, uma memória com os perfis. Então, quem tiver curiosidade de acessar a própria rede social vai ver que ela conta a sua história, né? E mais, inclusive mais para frente, né, alguns estudiosos falam que até essas redes sociais vão ser grandes centros de histórico da própria humanidade, né? Que as histórias individuais vão estar ali registradas, vão ter mais pessoas mortas, inclusive, do que vivas, né? Vai ser um grande cemitério ali com muita história para contar. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Por mais que pareça singelo, principalmente no caso das pessoas naturais, a desativação dos perfis nas redes sociais, não é. É uma coisa muito séria que afeta a existência das pessoas e, como eu disse, no caso das empresas, afeta a própria capacidade da empresa de produzir e de lucrar. Para a pessoa ingressar com esse pedido, ela pode ou ingressar no juizado especial ou procurar um advogado da confiança, ou se for o caso da Defensoria Pública, para buscar reativação. E aí a pessoa vai ter que demonstrar que ela cumpriu. E aí, tanto a pessoa física quanto a jurídica, elas têm que demonstrar que elas cumpriram com os deveres dela ali do termo de uso. Se isso restar comprovado, e isso nós temos várias decisões judiciais no Brasil todo, a reativação da conta irá acontecer. Nem sempre acontece na velocidade que a empresa ou que a pessoa precisam. Nós sabemos que o judiciário ainda tem dificuldade com certas questões, mas essa conta tem grande possibilidade, se não tiver havido a violação dos termos de uso, mas é grande a possibilidade de reativar a conta. Beleza. Alexandre, muito obrigado. Viu? Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado pelo conteúdo passado aqui para Alexandre Soares. Demonstrou seu conhecimento, sua dedicação ao assunto. É um assunto interessante sobre os perfis empresariais nas redes sociais. E nos colocamos à disposição para mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. E lembre-se de se inscrever em nosso canal, clicar aqui nos nossos vídeos e participar dessa maratona que nós estamos fazendo de vídeos, pelo ponto de vista de utilidade pública ao empresário, de ajudar aquele que realmente tem a sua atividade organizada ligado à própria expressão de empreendedorismo no Brasil. Então, obrigado, Alexandre, obrigado a você que está nos assistindo e vamos esperar o próximo conteúdo em vídeo aí para passar essa grande comunidade. Beleza, muito obrigado, viu?